Bom, galera, vamos lá para a resolução dessa questão. Um estudante anotou a posição ao longo de um tempo de uma partícula que se movia sobre a ação de uma força constante, registrando os dados na tabela abaixo. E aqui ele relaciona o tempo dela com a posição dela. Bem tranquilo. Podemos dizer que a posição do móvel em t igual 1,5 segundos foi d. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é que é muito importante na leitura do enunciado a gente pegar a nuance para onde a questão quer induzir a gente. E aqui, a questão a gente repara que tem uma pegada mais física, uma parada mais de cinemática. Ela leva a gente a pensar nisso. Tanto é que ela relaciona posição e tempo, que é o que a gente vê na cinemática, ali no MRU, MRUV. E é essa distinção de qual desses movimentos que a gente está trabalhando que nós vamos ter que entender a partir da leitura do enunciado. E observa bem aqui na primeira parte da leitura do enunciado. Ele fala que o estudante, ele viu, a partícula se movendo sobre a ação de uma força constante. E o que isso tem que lembrar, gente? Isso tem que lembrar, essa força constante, de uma coisa muito interessante, que é, se um corpo está sob a ação de uma força constante, ele possui uma aceleração, E a partir disso daqui, sabendo que ele possui uma aceleração, a gente já saca qual tipo de movimento é esse. É o MR, o V, um movimento retilíneo uniformemente variável, que diz pra gente que a aceleração de um corpo é diferente de zero, Já vimos ali que ele possui uma aceleração e é constante. Com isso, ele já diz pra gente o formato da trajetória percorrida por esse cara. Ou seja, ele diz pra gente como a gente relaciona os pontos posições e os pontos tempo num gráfico. Vamos desenhar o esboço desse gráfico para vocês terem uma ideia de como é e até de outra resolução que a gente podia ter feito caso não nos remetêssemos à física da questão e sim somente à matemática. Por que eu falo isso? Vamos lá. Vamos primeiro marcar o primeiro ponto, No tempo zero, ele está na posição zero. Esse é o nosso primeiro ponto. Aqui é o tempo zero. No tempo 1 segundo e 2 segundos, que são os próximos a serem destacados, no tempo 1 segundo, o nosso corpo, a nossa partícula, está na posição 20 metros. Deixa eu fazer o tracejado aqui para vocês não confundirem. E no tempo 2 segundos, a partícula retoma a origem, a posição zero. Então, se a gente fosse pensar em ligar esses três pontos de uma maneira simples, a gente podia começar a pensar simplesmente por retas, formando esse triângulo. E tá ok, realmente é a maneira mais simples. Mas pensa como é que a gente descreveria com uma equação esse formato. Bom, seria com uma função modular de algum tipo, E eu concordo. Mas nós também temos que concordar que não é algo tão simples assim, Não é algo fácil de trabalhar. Então vamos avançar um pouquinho mais nessa ideia. Outra maneira seria através de uma parábola. E olha que legal, a gente ainda conhece o vértice dessa parábola. E é realmente isso. É o que a gente vê lembrando do MRUV. Porque lá a gente vê que a posição relacionada com o tempo é descrita como sua posição inicial vezes a velocidade inicial com o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a partir daqui, o problema vira um problema de sistema. Simplesmente porque nós temos 3 variáveis e 3 dados, ou seja, 3 equações. Então vamos fazer isso. Para t igual a zero, a gente vai encontrar que a posição inicial é zero.
Por quê? Você pode substituir aqui o t igual a zero e ver que esses termos que eu botei de seta, eles se anulam e fica em x igual a zero, x0 igual a zero. E outra maneira é ver que isso é um dado já. T igual a zero, t igual a zero, posição zero. Beleza. Aqui foi. Vamos para t igual a 1 segundo. Em t igual a 1 segundo, nós vamos ter que x de 1 segundo, que nós vimos que é 20 metros, vai ser v0 vezes 1 mais meio de a 1 segundo ao quadrado. Simplificando aqui a equação, v0 mais a sobre 2 dá 20. Vou chamar essa de asterisco, que a gente vai usar. E finalmente vamos para t igual a 2 segundos. Deixa eu mudar para vermelho. Pronto. X de 2 segundos, ele retoma a origem, né? A x igual a zero. E nós temos que v0 vezes 2 segundos mais meio de a t2. Simplificando, eu vou jogar direto, mas eu vou fazer essa conta com vocês. Dá menos v0. O a dá menos v0. O que acontece? Esse 2, a gente consegue botar em evidência com esse 2. E nós igualamos a zero, então a gente pode dividir. Então o que acontece? Some esse 2 e some um 2 aqui. E esse 2 que restou aqui do quadrado, cancela com esse 2. Então sumimos com ele também. E tá vendo esse sinalzinho de mais? Quando a gente passa para o outro lado, ele vira menos. Então tranquilo. A gente chega na nossa equação 2 asteriscos. E agora a gente pode somar, substituir, o que você quiser. Porque o a é igual a menos v0. E é só jogar, seja em a, seja em v0. Vamos jogar aqui na de cima. E a partir daqui, a gente vai chegar que v0 sobre 2 é igual a 20. Então, v0 é 40 metros por segundo. Galera, por favor, não esquece da unidade. É muito importante, seja em matemática, seja em física. Bota a unidade. Então, tranquilo. Lembrando da unidade, a gente pode passar para o próximo problema. Se não lembrar da unidade, não tem como fazer a questão. Brincadeiras à parte, rapaziada. A gente conclui que nossa aceleração é menos 40 metros por segundo. E agora, unidade, precisamos. E agora eu quero conversar com vocês sobre esse sinal de menos. Dava para concluir inicialmente que a aceleração seria negativa? E a resposta é sim, dava para concluir. Por quê? Porque percebe, ele parte da origem, com esse dado não dá para concluir. Ele chega a 20 metros percorrido. Esse dado ainda não dá para concluir. Mas juntando esses dois com o próximo, que ele retorna à origem, a gente pode concluir isso. Porque o que acontece? Significa que o cara chega a 20, ele para e volta. Ou seja, ele faz isso, ele para em x igual a 20 e volta para a origem. Entenderam? É isso daqui que ele faz. E é o que a gente vê realmente em x t igual a 1 segundo. A gente vê que ele chega em 20 e está no vértice. Falando em um termo um pouco mais avançado, a gente veria que a derivada nesse ponto daqui é zero. dx dt aqui seria zero. Mas não precisamos complicar. É só a gente ver que a reta tangente a esse ponto, ela é uma reta paralela ao eixo x do nosso gráfico. Então a aceleração aqui, a velocidade, perdão, é zero. Nesse ponto é o ponto em que ele retorna, entendeu? Então voltando aqui para a nossa questão de matemática, tendo esses dois dados aqui importantes, a gente consegue ter a nossa equação completa, essa equação aqui.
E a partir dela, a gente pode descobrir a posição em t igual a 1,5 segundos. Então, vamos calcular isso. Em t igual a 1,5 segundos, x0 é 0, mais v0, que é 40t, mais meio de a t2. Aqui, o nosso t é 1,5, que é o que a gente quer. Deixa eu substituir 1,5 ao quadrado. E resolvendo essa conta, a gente chega que 1,5 x de 1,5 segundos será 15 metros. E é exatamente essa a nossa resposta. E o quanto ele percorreu? Letra B, de bola.